Cumprimento a todos vocês na paz do nosso querido Deus. Como estão vocês? Estão tudo bem? Meus amigos, meus irmãos em Cristo, gostaria de falar com vocês, falar um pouco a respeito do amor de Deus que está aqui no livro das Escrituras Sagradas, no capítulo 4 do Evangelho Lucas, para que vocês possam meditar na palavra e no amor que Jesus nos deixou. Quero aqui falar exatamente do que está relacionado dentro das Escrituras e nada mais. Diz assim, a leitura bíblica, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e determinado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Quero dizer, parando aqui um pouquinho, do que astúcia maligna são capazes. Veja bem, Jesus em forma de homem aqui na terra, em carne e osso, porque ele foi enviado de Deus em forma de homem, como lá no princípio, no livro de São Mateus, capítulo 1, está relacionado: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e essa carne foi tentada pelo diabo. É na fraqueza, viu, meus irmãos, meus amigos? É na carne que o inimigo quer derrubar você. Quer me derrubar, quer derrubar você. Porque ele sabe quem é dele e quem pertence a Deus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, vai para a igreja, né? Muitas pessoas vai para a igreja, não é com o intuito de receber de Deus a bênção. Ele entra nas portas das igrejas, passam pela porta das igrejas, mas é para observar que foi essa missão diabólica: entrar em certos corpos em forma de gente, de humanos, para observar quem ele possa tragar. É por isso que nós devemos estar sempre com nossos pés firmados na rocha, para que não venha esse dia e o inimigo se chegar e apoderar, achar a sua mente vazia, sem a proteção de Deus. Quando o diabo disse para Jesus, naquele cume lá, ou seja, bem no lugar, no pináculo, lá no pino, no último degrau daquela montanha, na hora que Deus estava realmente ali, logicamente, são 40 dias.
40 noites. Por que Jesus fala 40 dias e 40 noites? Porque são 12 horas de dias e são 12 horas da noite. Então são 40 dias e 40 noites. Se você colocar realmente são 80. Nós contamos 24 horas, né? Entre o dia e a noite. Nesse caso, são 2 vezes. Para que você venha entender. Por que ele procurou esse espaço? Agora eu derrubo ele, porque ele está com vontade de comer. Mas ele esqueceu que Jesus lá na frente disse: nem só de pão viverá o homem. Não falou isso aí? Leia aqui o capítulo inteiro. Que a gente vai posteriormente chegar nesse determinado espaço aí. O inimigo, ele procura exatamente agir na sua vida, meu amigo, e na minha e na sua vida, é naquele ponto fraco, chamado ponto G. Quando você deixou o mundo lá fora, a prática do mundo, o que você mais gostava de fazer? Eu estou lançando essa pergunta para você. O que você mais gostava de fazer quando você deixou o mundo lá fora e veio para os braços de Jesus? Tudo que você fazia lá, com certeza não era de bom agrado a Deus. Se você gostava de adorar o mal, vou citar. O que você mais gostaria de fazer? Você fazia lá no mundo. Não é gostaria de fazer. O que você fazia lá no mundo? Eu adorava roubar. Aí você vem para a igreja. Aí você redimiu desse mal. Você se abraçou com Jesus. Você foi liberto desse mal. Aí o inimigo vai atacar você, meu amigo, é aí. Você vai começar, se você não vigiar, não consagrar sua vida, você vai começar a pensar nesse detalhe. Basta na primeira luta, na primeira dificuldade que você tiver, você vai pensar exatamente ali. Eu não tenho diversão nenhuma. Eu quando estava lá no mundo, eu gostava de ir para as boates, gostava de me divertir, de namorar. Eu diverti, agora não. Esse pensamento, meu amigo, não é o seu. É o inimigo, é a sombra maléfica que está exatamente te rodeando para te derrubar. Foi isso que o inimigo usou lá no pináculo, na tentativa de derrubar Jesus. Porque ele disse aqui, ele foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então ele atacou Jesus ali. Ele está com muita fome. É agora que eu vou derrubar ele. Então, se você estiver com muita luta, que são muitas, todos nós passamos por ela, é na enfermidade, é na falta que nas dificuldades do dia a dia, muitas coisas vêm para entristecer o servo e a serva de Deus, para tirar de você e de mim a credibilidade em Deus, tirar a confiança. A luta ela chega muito forte e aí nós chegamos a dizer: Deus não está conosco. Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos. Deus não coloca carga nenhuma que você não possa, que nós não podemos carregar. A luta ela é grande no nosso meio, principalmente naqueles e naquelas que servem de verdade a Deus.
Quantas vezes você aí chegou a dizer de desistir e chega até a pensar, vou parar, não aguento mais. Quero te dizer que Jesus está ao seu lado, está ao nosso lado os 24 horas por dia. Ele não nos desampara. Ele está sempre ao nosso lado. O inimigo ele trabalha de todas as formas para derrubar. Como está escrito aqui, ele pega o espaço da fragilidade para poder entrar em nossos corações, para podermos entristecer. Não deixe que as lutas do dia a dia seja o nosso empecilho para morar no céu de glória. A luta é grande, mas a vitória vem. Está bem próxima. A gente não deve dar lugar e deixar que o inimigo coloque as tristezas, as dificuldades, atrapalhar a nossa ida para o céu. Porque não é fácil mesmo, não é fácil mesmo se Jesus não for conosco. Porque veja bem o que Jesus disse para o inimigo. Dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja bem a resposta correta. Por quê? Hoje, muitas pessoas, ele deixa a obra de Deus em segundo plano para executar a sua própria obra. Deixe de servir a Deus para servir o diabo. Como assim? Trocar a salvação pelo dinheiro. O dinheiro, todos precisamos deles, mas não podemos deixar o dinheiro tomar conta do nosso coração. É por isso que todas as pessoas que têm muito dinheiro, ele não gosta de praticar o bem. Ele chama o que não tem de morto de fome. Você já ouviu essa frase aí, meu amigo? Aquela é morta de fome, é morto de fome. Todas as pessoas que carregam essa frase consigo é porque ele tem dinheiro guardado lá, né? Tem muito dinheiro. Então ele é escravo do dinheiro. Entendeu? Então por isso que nós devemos primeiro buscar primeiro o reino de Deus. Todos precisam ter o que comer e beber. E sem o dinheiro você não tem, não consegue. Mas você não pode deixar o dinheiro ser a peça fundamental da sua vida. Ter dinheiro? Sim. Mas deixa ele em segundo plano. E o primeiro plano é Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus seja com todos vocês.